Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, versículo 6. Observei em uma ocasião anterior que cada uma das 7 bem-aventuranças se eleva acima daquela que a precede e surge dela. É algo mais elevado ter fome e sede de justiça do que ser manso, ou lamentar, ou ser pobre de espírito. Mas nenhum homem jamais fica com fome e sede de justiça, a menos que primeiro tenha passado pelos 3 estágios preliminares, que tenha sido convencido da pobreza de sua alma, tenha sido levado a lamentar pelo pecado, tenha sido tornado humilde aos olhos de Deus. Já mostrei que o homem manso é aquele que está contente com o que Deus lhe deu neste mundo, que é alguém cuja ambição está no fim e cujas aspirações não são por coisas abaixo da lua. Muito bem então, e tendo cessado de ter fome e sede deste mundo, ele é o homem que terá fome e sede de outro melhor. Tendo dito adeus a essas coisas grosseiras e perecíveis, ele é o homem que lança toda a intensidade de sua natureza na busca daquilo que é celestial e eterno, que é aqui descrito como justiça. O homem deve, antes de tudo, ser curado de seu ardor pelas atividades terrenas, antes que possa sentir fervor pelas atividades celestiais. Nenhum homem pode servir a 2 mestres, e até que o velho princípio egoísta tenha sido eliminado e o homem se torne humilde e manso, ele não começará a ter fome e sede de justiça. Primeiro, passando imediatamente à consideração do nosso texto, notamos aqui primeiro o objeto que o abençoado deseja. Ele tem fome e sede de justiça, assim que o Espírito de Deus o vivifica e realmente faz dele um homem abençoado. Ele começa a desejar a justiça diante de Deus. Ele sabe que é um pecador e que, como pecador, é injusto e, portanto, é condenado no tribunal do Altíssimo. Mas ele quer ser justo. Ele deseja que sua iniquidade seja removida e que a contaminação do passado seja apagada. Como isso pode ser feito? A pergunta que ele faz repetidas vezes é: como posso ser justificado aos olhos de Deus? E ele nunca fica satisfeito até que lhe seja dito que Jesus Cristo é feito de Deus para nós, a sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, quando ele vê que Cristo morreu no lugar do pecador, ele entende como os pecados do pecador são perdoados, e quando ele compreende que Cristo operou uma justiça perfeita, não para si mesmo, mas para os injustos, ele compreende como por imputação ele é justificado aos olhos de Deus por meio da justiça de Jesus Cristo. Mas até que ele saiba disso, ele terá fome e sede de justiça. Será abençoado por ter fome e sede. Depois de ter descoberto que Cristo é a sua justiça, no que diz respeito à justificação, este homem deseja então ter uma natureza justa. Infelizmente, ele diz: não é suficiente para mim saber que meu pecado está perdoado. Tenho uma fonte de pecado dentro do meu coração, e dela fluem continuamente águas amargas. Oh, que minha natureza pudesse ser mudada para que eu, o amante do pecado, pudesse me tornar um amante daquilo que é bom. Que eu, agora cheio de maldade, pudesse tornar-me cheio de santidade. Ele começa a clamar por isso e é abençoado nesse choro. Mas ele nunca descansa até que o Espírito de Deus o torne uma nova criatura em Cristo Jesus. Então ele é renovado no espírito da sua mente, e Deus lhe deu, pelo menos em medida, aquilo que ele tem fome e sede, a saber, a justiça da natureza. Ele passou da morte para a vida, das trevas para a luz. As coisas que ele amava anteriormente, ele agora odeia, e as coisas que ele odiava, ele agora ama. Depois de ser regenerado e justificado, ele ainda anseia pela justiça em outro sentido. Ele quer ser santificado. O novo nascimento é o início da santificação, e a santificação é a continuação da obra iniciada na regeneração. Então, o homem abençoado clama: Senhor, ajuda-me a ser justo em meu caráter. Você deseja a verdade nas partes internas. Mantenha toda a minha natureza pura. Que nenhuma tentação me domine. Subjugue meu orgulho. Corrija meu julgamento. Mantenha minha vontade sob o controle. Faça com que eu seja um homem santo no templo mais íntimo do seu ser. E então deixe que minha conduta para com meus semelhantes seja, em todos os aspectos, tudo o que deveria ser.
Deixe-me falar para eles que possam sempre acreditar na minha palavra. Deixe-me agir para que ninguém possa realmente me acusar de injustiça. Que minha vida seja transparente, que seja na medida do possível a vida de Cristo reinscrita. Assim, você vê, o homem verdadeiramente abençoado tem fome e sede de justiça, de regeneração e de santificação. Quando ele tem tudo isso, ele anseia pela perseverança na graça. Ele tem sede de ser mantido certo. Se ele superou um mau hábito, ele deseja abandonar todos os outros. Se ele adquiriu uma virtude, ele deseja adquirir mais. Se Deus lhe deu muita graça, ele tem sede de mais. E se ele é, em alguns aspectos, semelhante ao seu mestre, ele percebe seus defeitos e chora por eles. E passa a ter sede de ser ainda mais semelhante a Jesus. Ele está sempre faminto e sedento de ser corrigido e mantido correto. Então, ele ora pela perseverança final e pela perfeição. Ele sente que tem tanta fome e sede de justiça que nunca ficará satisfeito até que desperte a imagem de seu Senhor, que nunca ficará satisfeito até que o último pecado dentro dele seja subjugado e ele não tenha mais propensão para o mal, mas esteja fora do alcance da tentação. E tal homem, amado, deseja honestamente ver a justiça promovida entre seus semelhantes. Ele deseja que todos os homens façam o que lhe seria feito e tenta, com seu próprio exemplo, ensiná-los a fazê-lo. Ele deseja que não haja fraude, nem falso testemunho, nem prejúrio, nem roubo, nem lascívia. Ele deseja que esse direito seja governado em todo o mundo. Ele consideraria um dia feliz se todas as pessoas pudessem ser abençoadas e se não houvesse necessidade de punição pelas ofensas porque elas haviam cessado. Ele anseia por ouvir que a opressão chegou ao fim. Ele quer ver um governo correto em todos os países. Ele anseia que as guerras cessem e que as guerras e os princípios do direito, e não a força e o fio afiado da espada, possam governar toda a humanidade. Sua oração diária é: Senhor, venha o teu reino, porque o teu reino é justiça e paz. Quando ele vê algum mal feito, ele fica triste. Se ele não puder alterá-lo, ele sofrerá ainda mais. Ele trabalha tanto quanto lhe cabe para protestar contra todo tipo de erro. Ele tem fome e sede de justiça. Ele não tem fome e sede de que o seu próprio partido político chegue ao poder, mas tem fome e sede de que a justiça possa ser feita na terra. Ele não tem fome e sede de que as suas próprias opiniões possam vir à tona e que a sua própria seita ou denominação possa aumentar em número e influência, mas ele deseja que a justiça possa vir à tona. Ele não deseja poder influenciar seus semelhantes de acordo com sua própria imaginação, mas deseja poder influenciar seus semelhantes naquilo que é certo e verdadeiro, pois sua alma está em chamas com isso. Um desejo, justiça para si mesmo, justiça diante de Deus, justiça entre os homens. Isto ele deseja ver e por isso ele tem fome e sede. E nisso Jesus diz que ele é abençoado. Segundo tópico, agora observe o próprio desejo. Diz que ele tem fome e sede de justiça, uma dupla descrição de seu desejo ardente por ela. Certamente teria sido suficiente para o homem ter fome disso, mas ele também tem sede. Todos os apetites, desejos e anseios de sua natureza espiritual vão em direção ao qual ele deseja acima de tudo, a saber, a justiça. Ele sente que não o alcançou sozinho e, portanto, tem fome e sede dele. E ele também lamenta que outros não tenham alcançado isso e, portanto, ele tem fome e sede deles, para que ele possa também tê-lo. Podemos dizer desta paixão, em primeiro lugar, que ela é real. A fome e a sede são questões de fato, não de fantasia. Suponha que você encontre um homem que lhe diga que está com tanta fome, que está quase morrendo de fome. E você lhe diga: bobagem, meu caro amigo, esqueça tudo isso. É um mero capricho seu, pois você pode viver muito bem sem comida, se quiser. Ora, ele sabe que você está zombando dele. E se você pudesse surpreender algum pobre coitado que estava flutuando em um barco abandonado no mar e durante dias não conseguiu umedecer a boca, exceto com água salgada que apenas aumentou uma sede, e se você dissesse a ele: sede,
É apenas sua imaginação, você está nervoso. Isso é tudo. Você não precisa de bebida. O homem logo lhe diria que ele sabe mais do que isso, pois ele deve beber ou morrer. Não há nada neste mundo que seja mais real do que a fome e a sede. E o homem verdadeiramente abençoado tem uma paixão, um desejo e ânsia de justiça tão reais que só podem ser comparados à fome e à sede. Ele deve ter seus pecados perdoados, deve ser revestido da justiça de Cristo e deve ser santificado. E ele sente que seu coração ficará partido se ele não conseguir se livrar do pecado. Ele anseia e reza para ser santificado. Ele não pode ficar satisfeito sem esta justiça. E sua fome e sede por ela é algo muito real. E não só é real, como também é muito natural. É natural que os homens que precisam de pão tenham fome. Você não precisa dizer que eles, quando sentem fome ou sede, se não têm pão e água, têm fome e sede naturalmente. Então, quando o Espírito de Deus mudou a nossa natureza, essa nova natureza terá fome e sede de justiça. A velha natureza nunca fez, nunca poderia e nunca faria isso. Ela tem fome das cascas, que os porcos comem, mas a nova natureza tem a fome de justiça. Devo fazê-lo, não pode evitar. Você não precisa dizer aos homens vivificados, deseje a santidade. Ora, ele daria seus olhos para possuí-lo. Você não precisa dizer a um homem que está sob convicção de pecado, deseje a justiça de Cristo. Ele estaria disposto a sacrificar sua vida se pudesse obtê-la. Ele tem fome e sede de justiça proveniente das próprias necessidades de sua natureza. E esse desejo é descrito em termos tais que percebemos que é intenso. O que mais intenso que a fome? Quando o homem não consegue encontrar nenhum alimento, sua fome parece consumi-lo. Seus anseios por pão são terríveis. Ouvi dizer que nas revoltas do pão, o grito dos homens e mulheres por pão era algo muito mais terrível de ouvir do que o grito de fogo, quando algumas grandes cidades estão em chamas. Pão, pão, aquele que não tem sede deve tê-lo, mas os desejos de sede são ainda mais intensos. Dizem que você pode aliviar as dores da fome, mas que a sede torna a própria vida um fardo. O homem deve beber ou morrer. Bem, esse é um intenso desejo de justiça de um homem, a quem Deus abençoou. Ele quer que isso com tanta urgência que diz na angústia de seu coração que não pode viver sem isso. O salmista diz: a minha alma espera no Senhor mais do que os que vigiam pela manhã. Eu digo, mais do que os que vigiam pela manhã. Não há outro desejo que seja como o desejo de um homem vivificado pela justiça, e portanto esse desejo muitas vezes se torna muito doloroso. A fome e a sede, suportadas até certo ponto, envolvem as mais agudas dores, e um homem que busca a justiça de Cristo fica cheio de uma angústia indescritível até encontrá-la. E o cristão que guerreia contra suas corrupções é levado a clamar: miserável homem que eu sou, até que ele aprenda que Cristo conquistou a vitória para ele. E o servo de Cristo, desejando recuperar as nações e levar seus semelhantes a seguirem o que é certo e bom, é muitas vezes sujeito a dores indescritíveis. Ele carrega o fardo do Senhor e realiza seu trabalho como um homem que tem um fardo pesado demais para carregar. De fato, é doloroso para a alma sentir fome e sede de justiça. As expressões em nosso texto também indicam que este é um desejo muito energético. O que um homem faminto não será levado a fazer? Temos um velho provérbio que diz que a fome rompe paredes de pedra. E certamente, um homem faminto e sedento de justiça romperá qualquer coisa para obtê-la. Não conhecemos o penitente sincero que viajou muitos quilômetros para chegar onde pudesse ouvir o Evangelho? Ele não perdeu muitas vezes o descanso noturno e quase chegou às portas da morte por sua persistência em implorar perdão a Deus? E quanto ao homem que é salvo e deseja ver outros salvos, com que frequência em seu desejo de liderá-los no caminho certo, ele abrirá a mão do conforto do lar para ir para uma terra distante? Quantas vezes ele trará sobre si o desprezo dos ímpios, porque o zelo pela justiça atua poderosamente em seu espírito? Gostaria de ver muitos destes famintos e sedentos como membros de nossas igrejas, pregando em nossos púlpitos, trabalhando em nossas escolas dominicais
e postos missionários. Homens e mulheres que sentem que devem ver o reino de Cristo chegar ou dificilmente serão capazes de viver. Esse desejo santo de justiça que o Espírito implanta na alma de um cristão torna-se imperioso, não é apenas energético, mas domina todo o seu ser. Para isso ele deixa de lado todos os outros desejos e vontades. Ele pode ser um perdedor, mas deve ser justo. Ele pode ser ridicularizado, mas deve manter firme sua integridade. Ele pode suportar o desprezo, mas deve declarar a verdade. Justiça ele deve ter. Seu espírito exige isso por meio de um apetite que domina todas as outras paixões e propensões. E verdadeiramente bem-aventurado é o homem em quem isso acontece. Pois observe, ter fome de justiça é um sinal de vida espiritual. Ninguém que estava espiritualmente morto jamais fez isso. Em todas as catatumbas nunca foi encontrado um homem morto com fome e sede, e nunca haverá. Se você tem fome e sede de justiça, você está espiritualmente vivo, e também é uma prova de saúde espiritual. Os médicos lhe dirão que consideram o bom apetite um dos sinais de que o corpo de um homem está saudável, e o mesmo acontece com a alma. Ó ter um apetite voraz por Cristo, ó ser ganancioso pelas melhores coisas, ó ser cobiçoso pela santidade. Na verdade, ter fome e sede de tudo que é certo, bom, puro, amável e de boa reputação. Que o Senhor nos envie mais desta intensa fome e sede. A condição é exatamente oposta à dos autos satisfeitos e dos hipócritas. Os fariseus nunca têm fome e sede de justiça. Eles têm toda a justiça que desejam e até pensam que tem alguma sombra para aquele pobre publicano que clama: Deus, tenha misericórdia de mim, pecador. Se um homem pensa que é perfeito, o que pode saber sobre a fome e sede? Ele já está satisfeito com tudo que deseja e também pensa que poderia dar de suas riquezas redundantes ao seu irmão, pobre que suspira por suas imperfeições. De minha parte, estou bastante satisfeito por ter a bênção que ainda ter fome e sede, pois essa bênção está lado a lado com outra experiência, a saber, há de ser saciado. E quando alguém está saciado em um sentido, ainda em outro sentido, ainda tem fome demais. Isso constitui a bem-aventurança completa. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Terceiro tópico. Tenham assim descrito o objetivo e o desejo do homem verdadeiramente abençoado. Devo agora prosseguir em terceiro lugar para falar da própria bênção, a bênção que Cristo pronuncia sobre aqueles que têm fome e sede de justiça. Eles serão preenchidos. Esta é uma bênção única. Ninguém mais fica cheio. Um homem deseja carne. Ele a come e fica saciado por um tempo, mas logo sente fome novamente. Um homem deseja beber e ele a tem, mas logo sente fome novamente. Mas um homem que tem fome e sede de justiça será tão satisfeito que nunca mais terá sede como antes. Muitos têm fome e sede de ouro, mas ninguém jamais encheu a sua alma com ouro. Isso não pode ser feito. O homem mais rico que já existiu nunca foi tão rico quanto gostaria de ser. Os homens têm tentado preencher as suas almas com bens mundanos. Eles acrescentaram campo a campo, e fazenda a fazenda, rua a rua e cidade a cidade, até parecer que seriam deixados sozinhos na terra. Mas nenhum homem jamais poderia preencher sua alma com uma propriedade, por mais que fosse vasto pode ser. Queriam mais alguns acres para arredondar aquelas esquinas ou para unir aquela fazenda ao corpo principal de seu território. Ou se ele pudesse ter tido um pouco mais de terras altas, ele poderia ter ficado satisfeito, mas ele não conseguiu, então ele ainda estava descontente. Alexandre conquistou o mundo, mas isso não preenchia sua alma. Ele queria mais mundos para conquistar. E se você e eu pudéssemos possuir uma dúzia de mundos, se fôssemos possuidores de todas as estrelas, se pudéssemos chamar todo o espaço de nosso, não encontraríamos o suficiente para preencher nossos espíritos imortais. Seríamos apenas magnificamente pobres, uma companhia de indigentes imperiais. Deus criou o coração do homem de tal maneira que nada poderá preenchê-lo, exceto o próprio Deus. Há tanta fome e sede no homem vivificado que ele discerne sua necessidade e sabe que somente Cristo pode suprir essa necessidade. Quando o homem é salvo, ele obteve tudo o que deseja.
Quando ele recebe Cristo, ele fica satisfeito. Lembro-me de uma mulher tola me pedindo há alguns anos para deixá-la contar minha sorte. Eu disse a ela: posso lhe contar o seu, mas não quero saber o meu. O meu já está feito, pois tenho tudo o que quero. Mas ela disse: não posso prometer algo para os próximos anos? Não, eu não quero nada. Eu respondi a ela: e tenho tudo o que eu quero, estou perfeitamente satisfeito e perfeitamente contente. E posso dizer o mesmo esta noite. Não conheço nada que alguém possa me oferecer que possa aumentar minha satisfação. Se Deus apenas abençoar as almas dos homens, salvá-los e obter glória para si mesmo, estou cheio de contentamento e não quero mais nada. Não acredito que qualquer homem possa dizer honestamente tal coisa, a menos que tenha encontrado Cristo. Mas se pela fé ele se apegou ao Salvador, então ele agarrou aquilo que sempre traz consigo a bênção. Ele será saciado. É uma bênção única, e a bênção é muito apropriada e também única. Um homem está com fome e com sede. Como você pode acabar com a fome dele sem enchê-lo de comida? E como você pode tirar a sede dele sem enchê-lo de bebida, pelo menos em quantidade suficiente para satisfazê-lo? Portanto, a promessa de Cristo a respeito do homem que tem fome e sede de justiça é: ele será farto. Ele quer justiça, ele terá justiça. Ele quer Deus, ele terá Deus. Ele quer um novo coração, ele terá um novo coração. Ele quer ser guardado do pecado, ele será guardado do pecado. Ele quer ser aperfeiçoado, ele será aperfeiçoado. Ele quer viver onde não há pecador, ele será levado para habitar onde não haverá pecadores para todo sempre. Além de única e apropriada, essa bênção é muito grande e abundante. Cristo disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Qual o propósito? Oh não, pois eles terão. Ter um pouco de conforto de vez em quando? Oh não, pois eles serão preenchidos. E a palavra grega poderia ser traduzida ainda melhor como: eles ficarão saciados. Eles terão tudo o que precisam, o suficiente e de sobra. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados, saciados até a borda. Como isso é verdade? Aqui está um homem que diz: estou condenado aos olhos de Deus. Sinto e sei que nenhuma ação minha poderá me tornar justo diante dele. Desisti de toda esperança, de autojustificação. Ouça, homem, você acreditará em Jesus Cristo, o Filho de Deus, e o aceitará diante de Deus como seu substituto e representante? Eu irei, diz ele, eu confio nele e somente nele. Bem, então, ó homem, saiba que você recebeu de Cristo uma justiça que pode muito bem satisfazê-lo. Tudo o que Deus poderia corretamente pedir de você era a justiça perfeita de um homem, pois sendo um homem, essa é a toda a justiça que se poderia esperar que você apresentasse a Deus. Mas na justiça de Cristo, você tem a justiça perfeita de um homem, e mais do que isso, você também tem a justiça de Deus. Pense nisso. O pai Adão, em sua perfeição, vestiu a justiça do homem e foi adorável de se ver enquanto durou. Mas se você confia em Jesus, você está vestido a justiça de Deus, pois Cristo era Deus como bem como homem. Agora, quando o homem atinge essa experiência e sabe que, tendo crido em Jesus, Deus olha para ele como se a justiça de Jesus fosse a sua própria justiça, e de fato lhe imputa a justiça divina que é de Cristo. Esse homem é preenchido. Sim, ele está mais do que satisfeito, ele está saciado. Tudo que sua alma poderia desejar, ele já possui em Cristo Jesus. Eu lhe disse que o homem também queria uma nova natureza. Ele disse: ó Deus, anseio me livrar dessas más tendências. Quero que este meu corpo contaminado seja feito para ser um templo digno de ti. Quero ser semelhante ao meu Senhor e Salvador, para que eu possa caminhar com ele no céu para todo sempre. Ouça, homem, se você acredita em Jesus Cristo, isso é o que foi feito com você. Você recebeu em sua natureza, pela palavra de Deus, uma semente incorruptível que vive e permanece para sempre. Isso já está em você. Se você é um crente em Jesus, isso não pode morrer, assim como o próprio Deus não pode morrer, pois é uma natureza divina. A erva seca e a sua flor cai, mas a palavra do Senhor, aquela palavra que você recebeu se você creu em Jesus, permanece para sempre. A água que Cristo lhe deu será em você uma fonte de água jorrando para a vida eterna. No momento de nossa regeneração,
uma nova natureza nos é comunicada, sobre a qual o apóstolo Pedro diz: O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a abundante misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus, Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível e imaculada e que não se desvanece. E o mesmo apóstolo também diz que os crentes são participantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção que há no mundo pela concupiscência. Não é um começo abençoado para aqueles que têm fome e sede de justiça? Mas ouça mais: Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, condescendente em vir e habitar em todos os crentes, Paulo escreve à Igreja de Deus em Corinto: Não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Deus habita em você, meu irmão ou irmã em Cristo. Esta verdade não surpreende? O pecado habita em você, mas o Espírito Santo também veio habitar em você e expulsar o pecado de você. O diabo ataca você e tenta capturar seu espírito e torná-lo como aqueles que em seu próprio covil infernal. Mas vejam só, o Eterno desceu e se consagrou dentro de você. O Espírito Santo habita em seu coração se você crê em Jesus. O Espírito e o próprio Cristo. É em você a esperança da glória. Se você realmente deseja justiça, querida alma, certamente você a tem aqui. A natureza mudou e se tornou semelhante à natureza de Deus. O princípio dominante foi alterado, o pecado foi destronado e o Pai, o Filho e o Espírito Santo habitaram dentro de você como Senhor e Mestre. Ora, acho que por mais que você tenha fome e sede de justiça, você deve se considerar-se bem saciado, já que possui essas bênçãos imensuráveis. E ouça ainda novamente, meu irmão ou irmã em Cristo, você será guardado e preservado até o fim. Aquele que começou a purificá-lo nunca abandonará o trabalho, até que o deixe sem mancha, ou ruga, ou qualquer coisa semelhante. Ele nunca começa uma obra que não possa ou queira concluir. Ele nunca falhou em nada que empreendeu e nunca falhará. Suas corrupções já têm suas cabeças quebradas, e embora seus pecados ainda se rebelem, é apenas um suspiro de luta pela vida. As armas da graça vitoriosa matarão todos eles e acabarão com o conflito para sempre. Os pecados que hoje os perturbam serão como os dos egípcios que perseguiram os filhos de Israel até o Mar Vermelho. Vocês nunca mais o verão. Ó Deus da paz, esmagará Satanás sobre os pés de em breve. E tão certo quanto você acreditou em Cristo, pobre verme imperfeito do pó como você é, você caminhará com ele vestido de branco por aquelas ruas douradas, naquelas cidades em cujos portões nunca entrará nada de contamine, mas eles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sim, crente, você estará próximo e semelhante ao seu Deus. Você ouve isso? Você tem fome e sede de justiça. Você terá sem restrição, pois você será um dos participantes da herança dos santos na luz. Você será capaz de contemplar Deus em sua glória inefável e habitar com o fogo devorador e as chamas eternas de sua pureza imaculada. Você poderá ver o Deus que é um fogo consumidor e ainda assim não tem medo, pois não haverá nada em você para ser consumido. Você será imaculado, inocente, puro e imortal, como o próprio seu Deus. E isso não o satisfará? Ah, você diz, isso me satisfaz, mas eu gostaria de ver meus filhos justos também. Em seguida, recomende-os àquele Deus que ama seu pai e sua mãe, e peça-lhes que Deus abençoe seus filhos, como ele abençoou Isaac por causa de Abraão, e abençoou Jacó por causa de Isaac. Ó, você diz, mas eu também quero ver meus vizinhos salvos. Então tenha fome de suas almas, sede de suas almas, como você teve fome e sede de sua própria. E Deus lhe ensinará como falar com eles e, provavelmente, como você tem fome e sede de suas almas. Lhe fará de você o meio de sua conversão. Há também esta verdade para consolá-lo. Um dia haverá justiça em todo o mundo. Milhões ainda rejeitam a Cristo, mas ele tem um povo que não rejeitará. As massas da humanidade atualmente fogem dele, mas o Senhor conhece os que são dele. Todos quanto o Pai deu a Cristo certamente virão a ele. Cristo não ficará desapontado, sua cruz não terá sido erguida em vão. Ele verá a sua descendência, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Bem, você pode gemer por causa dos ídolos que não caem, e das opressões que não têm fim, e do lamento das viúvas, e do choro dos órfãos,
e do suspiro daqueles que estão sentados nas trevas e não veem nada, mas haverá um fim para tudo isso. Dias mais brilhantes do que estes estão por vir. Ou o Evangelho cobrirá a terra, ou então o próprio Cristo virá pessoalmente. Seja o que for, não cabe a mim decidir, mas de uma forma ou de outra chegará o dia em que Deus reinará sem rival sobre toda a terra. Tenho certeza disso. Chegará a hora em que a grande multidão, como a voz de muitas águas e como a voz de fortes trovões, dirá: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Estão do lado vencedor. A batalha pode ir contra nós agora mesmo. A arte sacerdotal pode estar nos pressionando dolorosamente. E os males que nossos antepassados derrotaram podem retornar com força e astúcia superiores. E por algum tempo a coragem dos santos pode ser diminuída. Seus exércitos podem vacilar. Mas o Senhor ainda vive. E como o Senhor vive, somente a justiça triunfará. E toda iniquidade e todo caminho falso deverão ser pisoteados. Continue lutando, pois no final das contas vocês devem ser vencedores. Você não pode ser derrotado, a menos que o próprio Eterno seja derrubado. E isso nunca poderá acontecer. Bem-aventurado o homem que sabe que a causa que defendeu é justa, pois poderá saber que no capítulo final da história do mundo, o seu triunfo deverá ser registrado. Ele pode estar morto e desaparecido, ele pode apenas semear a semente, mas seus filhos colherão a colheita. E os homens falarão dele com grave respeito, como se fosse um homem que viveu antes de seu tempo e que merece a honra daqueles que o seguem. Defenda o certo, cara. Mantenha-se firmes em seus princípios, meus irmãos e irmãs em Cristo. Siga a santidade e a justiça em todas as formas. Não deixe ninguém subordiná-lo ou afastá-lo deste livro abençoado e de seus princípios imortais. Siga o que é verdadeiro, não o que é patrocinado pelos grandes, aquilo que é justo, não aquilo que ocupa a sede da autoridade humana. E siga depois disso como uma fome e uma sede incansáveis, e você ainda será saciado. Você gostaria de estar lá no dia em que o príncipe da verdade e da justiça revistará seus exércitos? Você gostaria de estar lá em cima quando o grito de júbilo rasgar os céus? O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores venceu todos os seus inimigos, e o diabo e todos os seus exércitos foram postos em fuga? Você gostaria de estar lá em cima, eu digo, quando todos os seus troféus de vitória forem exibidos e o cordeiro que foi morto for o monarca reinante de todas as nações, reunindo feixes de cetros sobre seus braços e pisando nas coroas dos príncipes como devastador e sem valor? Você gostaria de estar lá então? Então esteja aqui agora, aqui onde a luta se intensifica, aqui onde o estandarte do rei está desfraldado, e diga ao seu Deus: ó Senhor, já encontrei a justiça em Cristo e estou salvo. Estou empenhado em defender o direito e pela verdade enquanto eu viver. Portanto, mantenha-me fiel até a morte. Ao encerrar meu discurso, pronuncio sobre todos vocês que confiam em Jesus a quarta bênção proferida por Cristo no monte da bem-aventurança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Amém.